e participando. 991 37 2970, porque a Andréia continua aqui com a gente. Andréia que segue aqui para responder as dúvidas, você aí de casa que quer saber sobre essas mudanças em relação às novas regras. Tivemos aí a reforma da Previdência em novembro de 2019, que provocou essas alterações, né? Então a gente já começa exibindo aqui no nosso telão a pergunta, então, a participação de quem está acompanhando a gente. Tem a pergunta aí da Aline. Boa tarde, sou PCD, qual a regra para aposentadoria especial? Então, vamos lá, Aline, boa tarde. No caso, para as pessoas com deficiência, a idade reduz para a mulher e para o homem em 5 anos. Então, hoje a idade do homem é 65, da mulher 62, né, com as mudanças da reforma. Mas para a PCD, a idade para o homem é 60, a mulher 55. Porém, nessa idade reduzida, a pessoa tem que provar que trabalhou durante 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Não só trabalhou, mas que contribuiu nessa condição. Porque não basta eu ter trabalhado. Se eu, por exemplo, trabalhei 20 anos, só que eu só recolhi para o INSS 10, entende? Então eu vou acabar perdendo esse período. Eu tenho que ter 15 anos e a idade, certo? Reduzida. Então a mulher, a Aline, no caso, seria com 55, mas também tem a regra por tempo de contribuição. Para a mulher, a regra da pessoa com deficiência, por exemplo, tempo normal de contribuição, 30 anos para a mulher, que no PCD, mesmo pós-reforma, manteve as regras. Então, 28 anos seria o tempo de contribuição numa deficiência leve. Só que o tempo trabalhado sem a deficiência, dele é descontado um percentualzinho, vamos colocar ali 7% na mulher. Aí eu trabalhei 20 anos sem deficiência e só trabalhei 8 com deficiência. Então, daqueles 20, vai ter um deságiozinho, né? Vai ter um decréscimo de uns 7% mais ou menos. Então, eu não tenho hoje 28, mas eu estou quase ali. Então, eu tenho que pagar o tempo que falta para chegar nos 28 de contribuição. Deficiência leve, na moderada a mulher é com 24 e na grave 20. O homem já daí não precisa ter idade mínima também, né? O homem já é 33 na leve, 29 na moderada e 24 na grave. Né? Então, daí, eu preciso ter também 15 anos trabalhados com a deficiência? Não. Posso ter trabalhado 1 mês com a deficiência, 2 anos, só que lembrando que o tempo trabalhado sem a deficiência desconta aquele pedágiozinho, que a gente, não é bem um pedágio, né? Mas tem essa defasagem no tempo daí, sabe? Acredito que tenha respondido, né, a pergunta da Aline. E as perguntas continuam chegando aqui, a gente continua colocando, exibindo aí para você, ajudar a gente a entender essas situações. O Francisco Tenório Cavalcante diz o seguinte: boa tarde, minha esposa tem 56 anos, pagamos 15 anos no carnê, será que já pode se aposentar? Pois é, talvez sim. Por que eu digo talvez sim? Porque com 15 anos de contribuição, eu posso tentar buscar o rural, né, para chegar nos 30 ou alguma coisa mais do que os 30 pós-reforma, e se ela também se enquadra como pessoa com deficiência, tudo isso a gente teria que analisar o caso concreto. Mas vamos pensar assim, 15 anos de contribuição, como que foi paga essa contribuição? Esse carnê foi pago com base em 11% ou foi pago MEI? Se foi MEI, paga 5%. Existiu uma legislação especial assim, para reduzir o valor do benefício, porque sempre foi lá 20%, né? Aí veio o plano simplificado, permitindo que as pessoas contribuíssem para a Previdência com 11%. Quer dizer, facilita, né, para pagar. A única aposentadoria que é excluída do plano simplificado é a tempo de contribuição. Então, assim, ainda assim, eu posso me aposentar por tempo de contribuição? Posso. Se tem rural, se tem especial, esse tempo trabalhado, né, esse tempo que foi contribuído, eu posso indenizar a diferença. Eu paguei 11%. Eu posso pagar a diferença para os 20, só que se foi os 15 anos nessa situação, vai ficar muito caro. Talvez não compense. Compensa esperar os 62 daí, sabe? Beleza, e a gente segue aqui, eu vou até pedir para você tentar ser mais objetiva nas respostas aqui para a gente conseguir responder otimizar todas as pessoas que mandaram mensagem aqui para a gente. A gente já coloca na tela mais uma participação. A participação do Ronaldo diz o seguinte: boa tarde, no dia 23 de dezembro de 2024 poderia entrar com pedido de aposentadoria, pois já estarei com 65 anos e tempo de serviço. Como fica agora? Com 65 não mudou, Ronaldo. Pode pedir a aposentadoria, né? Aí lembrando que a partir de 20 anos, 60% da média. Cada ano a mais além dos 20, ele vai ter 2% a mais no valor do benefício. É o que muda nessa regra, sabe?
Tranquilo. Temos mais participação aqui, mais dúvida, mais pergunta. Eliana, minha aposentadoria já saiu em junho do ano passado. Será que posso pedir revisão de aposentadoria este ano novamente, uma vez que não está correto o valor, pois não foi reconhecido o tempo de roça? Opa, com certeza pode, Eliana. Pode sim. Tem 10 anos para fazer o pedido de revisão. E como tem sai até na carta de concessão que a pessoa pode revisar, assim, o prazo máximo é 10 anos. 10 anos e um dia eu não posso mais revisar, entendeu? Então, a qualquer tempo pode pedir a revisão, pode entrar judicialmente, ou entra com a revisão administrativa, né? Se precisar, pode entrar judicialmente também para reconhecer esse tempo de roça. Às vezes, por estratégia, melhor entrar perante o INSS com pedido de revisão primeiro, para tentar esse tempo de roça a partir dos 7 anos, né? Que na Justiça ainda tem uma barreira quanto a isso. Mais uma pergunta na tela para a gente responder. Flávia, do 14 de novembro, eu que sou MEI, não tenho direito à aposentadoria? Como faço para contribuir e poder me aposentar? E meus filhos, se eu quiser contribuir por eles, como fazer? Perfeito, Flávia. Você, como MEI, pode se aposentar por idade, sim. Com certeza. Se precisar de um benefício por incapacidade, pode. Desde que a incapacidade impeça para exercer aquela atividade que exerce como MEI, sabe? E para a questão dos filhos, achei muito importante ela perguntar. Os filhos são estudantes? Pode contribuir como segurado facultativo. A dona de casa pode contribuir como segurada facultativa. O que é o facultativo? Quem não tem uma renda mensal. Eu sou estudante, mas eu quero pagar para o INSS? Pode pagar, normalmente. Então, a partir dos 16, o menor aprendiz com 14 pode já ter a carteira registrada, contribuir, né? Mas é bem importante, sim, para manter qualidade segurada. Quem não paga INSS é a mesma coisa de um carro sem seguro, entendeu? Se bate o carro, se você paga o seguro, você vai ter direito à indenização. Agora, se não paga, e o INSS é a mesma coisa, é um seguro nosso, né? Para nós mesmos. Mais uma pergunta, então, na tela para a gente responder, ainda falando sobre aposentadoria. Cilei, boa tarde. Gostaria de saber se vai mudar alguma coisa no meu tempo para aposentadoria. Tenho 59 anos e 16 de contribuição individual pelo carnê. Me aposento com quantos anos e qual valor? Obrigado. Cirlei, você com 62 se aposenta por idade. Aí, se tiver alguma deficiência, né, não sei qual é o caso, mas problema de coluna, joelho, ombro, até questão psiquiátrica, se tiver alguma coisa, pode tentar enquadrar no PCD e aposentar antes daí. Mas assim, a idade normal para aposentadoria para quem não tem uma deficiência é 62 anos, 15 de contribuição. Qual o valor? Não sei, o quanto ela paga, vai ser a média dela. Se paga salário mínimo, vai ser mínimo. Ninguém recebe menos do que o salário mínimo. Agora, se ela paga uma média maior, só com 16 anos, ela vai pegar 62% com os 16. Aí, cada ano a mais, além dos 15, né? 2% a mais. Então, a média, acredito eu que no caso dela, seja lá os 62% hoje, né? Se ela pagar mais 3 anos ali, até chegar aos 62, aí ela vai ter de 66, né, ou 68%, dependendo. Próxima pergunta na tela, do professor Zeca de Toledo. Trabalhei de guarda-mirim dos 12 aos 18 anos de idade. Esse tempo conta? Então, tem uma controvérsia, porque essa questão de guarda-mirim, como era? Tinha alguma remuneração? Tem jurisprudência, até na Justiça mesmo, várias decisões judiciais, né, o que a gente chama de jurisprudência, que determinam, assim, já até pesquisei em alguns casos, que esse tempo de guarda-mirim, se ele prestou serviço e teve alguma contraprestação, recebeu alguma coisa por isso, vai contar sim, com certeza. É fazer prova disso, né? Próxima pergunta. Paulo Sorriso, de Toledo. A gente trabalhou no sítio, mas sem registro. E meus patrões faleceram. Como faríamos para uma aposentadoria? Obrigado. Paulo, esse tempo que a pessoa trabalha, geralmente na roça é sem registro. Geralmente a pessoa ou trabalha de boia fria, ou arrenda um pedaço de uma terra e paga a renda para o dono da terra, né? Ou é comodato, enfim. Essa prova não precisa ter o patrão assinando. Não, hoje em dia nem testemunha mais o INSS exige. Basta preencher uma autodeclaração, que são dados, né, que coloca nesse documento que o INSS tem lá para ser preenchido. E o que serve de prova para comprovar o tempo rural? Certidão de nascimento de irmão mais novo, requerimento de matrícula escolar, às vezes tem carteirinha de sindicato do pai, recibo de sindicato, qualquer papel que qualifique o pai
dessa pessoa que busca o tempo rural, que qualifica como lavrador ou agricultor, né? E remete a isso, o que a gente chama de início de prova documental, que ela é complementada com a prova testemunhal. Essa prova testemunhal, que antes todo mundo levava um monte de testemunha no INSS, não é mais necessário. A autodeclaração substitui a prova testemunhal, entendeu? Então, tendo alguns documentos, início de prova documental, mais a autodeclaração, o INSS geralmente reconhece, nem sempre, mas em não sendo reconhecido, é possível fazer um recurso lá no próprio INSS mesmo, que demora 3, 4 anos, às vezes, para julgar, e é isso mesmo, tá? E se o INSS negou também, a pessoa quiser entrar judicialmente, pode também entrar na justiça para reconhecer esse tempo. E os juízes até permitem, e às vezes pedem, se a pessoa quer provar, complementar essa prova, levando testemunhas. Mais uma pergunta, então, para a Andréia responder aqui para a gente sobre a aposentadoria. A Adna diz o seguinte: a respeito do funcionário público, quais são as regras, levando em conta a insalubridade? Então, Adna, o servidor público, ele tem uma regra diferenciada. Cada órgão tem uma legislação própria, sabe? Então, assim, depende. É Paraná Previdência? É IPMC aqui em Cascavel? É Cacen, ali em Corbélia? Tem vários fundos de previdência que são fundos próprios. Tem municípios que criaram fundo próprio, depois voltaram para o INSS. Então, assim, mas geralmente usa a lei do regime geral, geralmente, mas tem umas regras específicas. Talvez tenha que pegar a legislação própria lá do município ou estado, se for estado do Paraná, para poder esmiuçar isso, né? Bom, só mais um detalhe sobre isso. O estado do Paraná já fez a legislação complementar com base na reforma. Cascavel, por exemplo, o IPMC ainda não tem uma legislação alterada com base nos termos da reforma. Ainda está por acontecer. Então, as regras continuam valendo de antes da reforma, sabe? Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, porque cada regime próprio tem uma, né? Então, teria que ver especificamente o caso do que ela teria que responder. Mas, em tese, tem que ter 10 anos no serviço público, 5 no último cargo, e assim vai. Tem detalhes ali, né? Tranquilo, André. Eu peço só um minutinho. Claro. Já a gente volta a falar sobre esse assunto. Vou até vir aqui para o outro lado.